nós estamos retomando, viu, irmãos? A irmã Ildete fez aliás, é isso mesmo, Ildete fez o capítulo 14, né? Viver melhor do que um faraó. Nós vimos aí, foi uma bênção, né? Nós tivemos dois momentos em que Ildete apresentou aí os princípios de saúde, né? E o tema foi muito bom mesmo. E nós vamos voltar para retomar o capítulo 13, que nós não passamos por ele, né? Não tivemos aqui a meditação no capítulo 13. Vamos tentar sempre ser bem sucintos, né? Vou tentar terminar no tempo hábil, né? Temos bastante tempo. Aí eu creio que vai dar tempo para a gente terminar. O tópico, o título de hoje, diga, Mário. Hoje é o aniversário da nossa irmã Cleide Moitinho, viu? Dá um abraço aí para ela. Sim, eu vi quando que ela permaneça firme aí nos caminhos do Senhor, né? Até o dia em que não vai precisar mais contar os anos, né? Quando nós viveremos para sempre ao lado do Senhor. Deus abençoe, irmã Cleide. Um feliz aniversário, tá bom? Deus seja contigo. Muito bem, irmãos. O título do capítulo de hoje é Homens que Pensam Ser Deus, né? Então, na introdução do capítulo aqui, o pastor Mark Finley ele diz que, ao longo dos séculos, o inimigo de Deus tem trabalhado para levar as pessoas a adorar coisas em lugar do Criador, né? E o propósito dele é nos afastar da verdadeira adoração e de uma vida de obediência a Deus. Então, vocês lembram, quando nós lemos lá em Ezequiel e em Isaías, falando da queda de Lúcifer, né? Que o desejo dele era ser adorado, né? Esse era o desejo de Satanás, ser adorado. Como ele não podia destruir a Deus, então ele tenta tirar as pessoas da verdadeira adoração, de adorar o Criador, para que possam adorar outras coisas, a fim de que, através destas outras coisas, ele seja adorado, né? Ainda que as pessoas diretamente não adorem a Satanás, mas quando deixam de adorar a Deus, então fogem da verdadeira adoração. Nós sabemos que o grande conflito, o cerne do grande conflito, né, é a adoração. A questão é a adoração. Inclusive, você lembra que quando João tem as visões do Apocalipse, no capítulo 14, ali está um chamado para adorar o Deus verdadeiro, né? Lembra que a primeira mensagem angélica é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, né? O único ser digno de ser adorado é o Criador, o Deus Criador. Mas o diabo tem procurado afastar as pessoas, né, da verdadeira adoração. E ele diz aqui assim que uma das estratégias de maior sucesso desse inimigo de Deus tem sido atrair as pessoas para uma grande variedade de sistemas falsos de adoração. Então, o diabo influenciou pessoas para falsos sistemas de adoração, né? E foi por isso que João foi levado para Patmos. Vocês sabem que no tempo de João, João viveu aí sobre o domínio de alguns imperadores, mas principalmente nos últimos dias de João, né, por volta aí já do final do primeiro século, o imperador era Domiciano. Domiciano é aquele imperador que houve os 10 dias, ou que houve, os 10 dias não, que houve a perseguição, né, que perseguiu os cristãos lá no Império Romano. Foi terrível o que aconteceu na época desse imperador Domiciano. E João viveu durante o Império de Domiciano, o governo dele. E é interessante porque ele se achava Deus, né? Domiciano, ele se achava Deus. E interessante que o pastor McFinney diz aqui que ele iniciava seus proclamas e seus decretos com a seguinte frase: Nosso Senhor e Deus diz. E aí o arauto dava a mensagem, né? Falando do imperador como Senhor e Deus. Então, eles era adorado como Deus no Império Romano. O Império Romano tinha essa adoração também ao imperador. E aqui ele cita que na cidade de Éfeso, além dos outros templos, também tinha ali um templo para adoração ao imperador, inclusive com uma imagem de 7 metros do imperador Domiciano. E por se recusar a adorar
ao imperador foi que João foi condenado a ir para a ilha de Patmos, né? Ele foi condenado ali, vocês sabem que João, ele foi inicialmente, segundo a tradição, lançado num tacho de azeite quente, mas como saiu ileso, à semelhança dos jovens lá na planície de Dura, né, no tempo de Nabucodonosor, também João, tentaram matar João jogando no azeite quente, mas ele saiu ileso. E aí o imperador Domiciano o desterrou para a ilha de Patmos, que na época era uma ilha prisão lá no Mar Egeu, e foi ali que João permaneceu por um bom tempo, mas depois João foi libertado e voltou para a igreja. João não voltou, não morreu na prisão. João voltou para a igreja, ele era ancião em Éfeso e morreu de velhice, não é? Mas João foi condenado exatamente por não querer adorar o imperador, né? E ao longo do tempo tem surgido vários líderes populares, né, buscando adoração. Lembra que Jesus advertiu-nos em Mateus 24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que operariam tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam os próprios eleitos, né? Nós entendemos como eleitos aqueles que estão com Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, né? Mas eles fariam prodígios tão grandes que, se fosse possível, enganariam os eleitos. Ainda bem que não será possível, né? Os eleitos não serão enganados, tá certo? Ele diz aqui que o movimento, a mentira final, que é o movimento do anticristo, ainda não chegou, ainda está por vir. Mas já tivemos vários líderes que se intitulavam Deus aqui. Ele cita alguns casos aqui, que eu creio que nós já passamos alguns nomes aqui em outros livros que nós estudamos, falando sobre esse tipo de atitude. Aí ele cita aqui o caso dos anos 70 de Jim Jones, né, um líder religioso que levou muitas pessoas a tirarem a própria vida, né, tomando um refrigerante com cianeto. Interessante, porque Jim Jones, ele se intitulava como Messias, né? Ele faz uma pergunta aqui: como é que tantas pessoas, né, se deixam controlar por um homem, né? A gente vê alguns líderes religiosos que exercem um poder, né, muito grande sobre as pessoas. E o pastor Mark Filho disse que teve a oportunidade de ouvir algumas das gravações do Jim Jones, onde ele dizia o seguinte: ao olhar, olha, existe muito de Deus em mim, dizia o Jim Jones, né? Ao olharem para mim, não sou eu quem estão vendo, pois vocês estão vendo a Deus, tá vendo? Olha como ele procurava se colocar como sendo Deus. E os seguidores de Jim Jones aceitaram essas palavras, né? E o seguiram até a morte, né? Muitas pessoas morreram lá na Guiana, por causa do Jim Jones, né? Lá em Jonestown. Depois, ele cita aqui o caso do David Koresh. Eu acho que muitos ouviram falar do que aconteceu lá em Waco, no Texas, né? E ele também dizia: eu sou o Cordeiro de Deus, né? Ele se colocava como sendo o Cristo, né? O Cordeiro de Deus, o Messias. E ele convenceu muita gente de que ele realmente era o Messias, e também levou muita gente a morrer, não é, por causa disso. Então nós temos aí esses líderes religiosos que têm se colocado como o Cristo, como o Messias, e muita gente segue essas pessoas. Ele cita aqui Marshall Applewhite, não é, do Rancho Santa Fé, na Califórnia, que também levou muita gente à morte por causa disso, tá certo? Ele cita aqui Shako Asahara, no Japão, Joseph Kibiuter e Credonia, na Uganda, né? Piotr Kuznetsov, que também na Rússia, né? E que levou as pessoas para um esconderijo para esperar o dia do juízo. Então, tem uns líderes religiosos que exercem uma influência muito grande na vida das pessoas, né? E hoje não é diferente, irmãos. Tem pessoas que são muito apegadas ao seu líder religioso e são capazes de segui-lo mesmo para coisas absurdas. Eu, ao longo da jornada cristã, já vi pessoas fazendo coisas absurdas que não têm fundamento bíblico, porque o líder cristão orientou as pessoas a fazerem assim. E as pessoas, ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus, dão ouvido a esses líderes religiosos, né, que vão
controlando a mente das pessoas. Irmãos, a nossa mente não pode ser controlada por ninguém, senão pelo Espírito Santo. Não é? Nós não podemos nos submeter à vontade dos homens, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Ele fala também sobre outro movimento que tem crescido no mundo, que é o movimento da nova era, que tem levado milhões de pessoas a se extraviarem, né? Ele é diferente desses outros movimentos que nós falamos, porque ele não tem um líder. Porque qual é o pensamento da nova era? É que Deus está em cada um de nós, né? Há um Deus dentro de você. Bom, se eu sou Deus, se Deus está em mim, não é? E eu sou Deus, então eu não preciso me arrepender, eu não preciso pedir perdão de pecado, eu não preciso de um Salvador, porque eu sou meu próprio Salvador. Vocês estão entendendo? É aquela ideia de você evoluir o seu espírito para encontrar o Deus que há dentro de você, tá certo? Embora a Bíblia diga que Deus vem habitar em nós, o Espírito Santo habita em nós, mas isso não faz de nós deuses, não. Isso quer dizer que o Senhor está conosco, ele está em nós, mas não quer dizer que eu sou Deus, porque eu não sou Deus, nós não somos deuses, nós não nos tornaremos deuses nunca, não é? Nós não nos tornaremos deuses nunca, nós seremos sempre filhos de Deus e sempre dependentes de Deus. Nós precisamos do Senhor. A fé cristã nos ensina a concentrar nossa atenção não em nossa fraqueza, mas na força do Pai. Não em nossa fragilidade, mas em seu contínuo poder. Não em quem somos, mas em quem Deus é. Agora, por que tantas pessoas se deixam enganar? Esse é outro tópico do livro. Por que é que tantas pessoas se deixam enganar? E ele diz aqui que nos Estados Unidos estima-se que de 5 a 7 milhões de pessoas estejam envolvidas com movimentos dirigidos por líderes religiosos controversos. De 5 a 7 milhões, é muita gente. Isso só nos Estados Unidos, sem falar em outros países, onde tem milhares de pessoas também seguindo a esses líderes, não é, controversos, pessoas que são fanáticas pelos seus líderes e que os seguem cegamente. Agora, por que isso? E ele cita algumas coisas. Ele dá algumas razões por que esses líderes religiosos têm sucesso. Por quê? Primeira razão que ele apresenta aqui é porque as pessoas estão em busca de ajuda espiritual em lugares errados. Ao invés de ir a Deus e a palavra de Deus, as pessoas começam a olhar para homens que exercem influência, que têm influenciado pessoas. Então, estão buscando ajuda espiritual no lugar errado, né? Então, muitas pessoas desenganadas com a riqueza, com as coisas materiais, têm buscado vida espiritual, têm buscado espiritualidade, só que estão buscando no lugar errado. Eu me lembro aqui da experiência de Naamã, quando a menininha lá disse que ele deveria procurar o profeta, lembra da história? A menininha disse que se ele estivesse diante do profeta de Deus que havia lá em Samaria, que ele ficaria curado. Só que quando ele falou com o rei para ir a Samaria, o rei não mandou ir ao profeta. O rei mandou que ele procurasse o outro rei, o rei de Israel. Então, Naamã foi procurar cura com o rei de Israel. E quando chegou lá, ele não encontrou. Por quê? Porque foi buscar no lugar errado. Então, tem muita gente buscando espiritualidade, buscando encontrar satisfação para a sua alma, não é? Só que está buscando no lugar errado, tá certo? Nós somos seres espirituais. Há uma necessidade de Deus dentro de cada um de nós, mas nós precisamos buscar o Deus verdadeiro, não é? Nada aqui neste mundo vai preencher esse vazio que existe no coração humano, somente Deus, mas nós temos que procurar Deus no lugar certo, procurar na sua palavra, não é? A Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor, vamos achar. Porque segunda razão que ele apresenta para o crescimento desses falsos cristos, falsos profetas, é que a igreja cristã tem falhado em seu chamado ao discipulado radical. Ou seja, quando a gente põe de lado a Bíblia, quando minimizamos a autoridade da Bíblia e não defendemos com firmeza os elevados padrões e valores estipulados pela palavra de Deus, ela se torna fraca e as pessoas vão buscar outra coisa. Então, nós precisamos ser firmes no que acreditamos. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem firme. O chamado para Deus é um chamado radical, irmãos. E as pessoas querem um cristianismo sincero e verdadeiro, autêntico, e nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Então, quando a igreja falha em apresentar um cristianismo verdadeiro, a autoridade da palavra, então
ela dá margem para que esses homens, esses líderes, eles cresçam, né? A terceira razão que ele apresenta aqui, ele diz que os movimentos religiosos enganadores crescerão sempre que a igreja careça de poder espiritual. Então, quando falta poder espiritual na igreja, as pessoas vão buscar esse poder em outro lugar, tá certo? Então, quando não acontecem, quando pessoas não são libertadas, ele diz aqui, alcoólatras não são libertados, casamentos arruinados, vidas não são transformadas, então falta poder na igreja. E quando essas coisas acontecem, as pessoas vão seguir um líder que pregue uma mensagem, um poder e exiba falsas promessas, né? Então, as pessoas decepcionadas com a igreja, elas vão seguir esses falsos líderes, tá certo? Uma outra razão que ele apresenta, esses movimentos crescerão sempre que a igreja fracassar em revelar o amor de Deus. Muitas pessoas, elas sentem a necessidade de serem aceitas, irmãos. Elas querem ser amadas, elas querem se sentir parte de uma família. E quando você faz parte de uma igreja onde você não se sente amado, onde você não se sente querido, onde você não se sente parte dessa família, então você vai procurar um outro lugar. Então, milhões de pessoas estão se voltando para movimentos extremistas em busca do senso de família e de identidade que encontram nesses lugares, né? Então, nós precisamos entender que a igreja precisa prover para as pessoas essa família, esse senso de família, para que eles não sejam atraídos, né, para esses movimentos. E essa outra parte do nosso estudo fala sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Por que é que essa advertência do pastor Mark Philly nesse capítulo a respeito de líderes? E aí nós vamos ver aqui como identificar os falsos movimentos religiosos. É porque no futuro, irmãos, a Bíblia diz que Satanás vai personificar a vinda de Cristo. Ele vai aparecer como se fosse Cristo, ele virá com autoridade e poder, não é? Com algo que pode até parecer amor, dizer aqui, e se as pessoas não estiverem alicerçadas em Jesus Cristo, se sua fé não estiver firmada na palavra de Deus, certamente serão enganadas. A irmã White descreve no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, que Satanás vai aparecer como se fosse a volta de Cristo, e ele vai tentar imitar, claro que ele não vai conseguir imitar a volta de Jesus, mas como nós nunca vimos a volta de Jesus, muita gente vai acreditar que realmente é Jesus que voltou. Ele vai tentar imitar a glória da volta de Jesus e vai se anunciar, né? Olha, Cristo voltou, ele apareceu em tal lugar. Nós devemos lembrar, irmãos, que a volta de Cristo será um evento universal, para a gente não ser enganado. Se alguém disser está aqui, Jesus disse, olha, se disserem, eis que o Senhor está aqui no interior da casa, não entre para ver. Olha, está ali no deserto, não saia. Por quê? Ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Satanás vai personificar a volta de Cristo, muita gente vai acreditar, por quê? Porque não está alicerçado na palavra de Deus, tá certo? Na palavra de Deus. E ele cita aqui 5 características para a gente identificar falsos líderes religiosos e seus movimentos enganadores. Eu louvo muito a Deus, irmãos, porque na igreja adventista nós não temos esse negócio de o líder, né? Primeiro que a gente não tem um pastor que seja de mandato vitalício, né? Nós não temos nossos pastores, eles têm um ministério rotativo. Isso é muito bom, porque se apeguem à pessoa do pastor, né? Vocês sabem que as pessoas têm facilidade de se apegar a outras pessoas, e nós temos muitos pastores que são carismáticos, pastores que pregam, têm uma eloquência muito grande, são poderosos na palavra, têm um jeito muito carinhoso de lidar com a igreja, e que muitas pessoas realmente ficam encantadas com o ministério daquele pastor. Mas, como na igreja adventista ninguém fica muito tempo no mesmo lugar, você não tem como desenvolver esse fanatismo por algum líder, não é, religioso na igreja adventista, porque a gente está sempre mudando, né? Você passa um tempo num lugar, volta, vai para outro, sai de uma função, vai para outra, então é sempre um rodízio que não permite. Nessas igrejas onde o pastor é um pastor vitalício, ou seja, ele fica lá até o dia que ele morre, é mais fácil dele desenvolver esse tipo de sentimento por parte da igreja. Mas aqui estão algumas características para a gente identificar esses movimentos, esses falsos líderes religiosos,
não é? E seus movimentos enganadores. Primeiro, esses movimentos, nesses movimentos, eles exaltam um líder poderoso com um discurso messiânico. Ele sempre tem um discurso como se ele fosse o Messias, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Fique atento. Se alguém em nossa vida se tornar nosso Messias, fonte de nossa informação religiosa, e se não tivermos um conhecimento seguro e pessoal de Jesus e sua palavra, estaremos preparando nossa mente para acreditar na falsidade. Então, nós só temos um Messias, irmãos. É Cristo. Não é nenhum pastor, não é nenhum padre, não é nenhum sacerdote, não é nenhum líder religioso. O nosso Messias é Cristo. Né? E ele chama, enfatiza aqui que por mais sincera que uma pessoa seja na sua fé, a sinceridade não torna o caminho errado num caminho certo. Lembrando sempre o que diz Provérbios, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, uma crença errônea continua sendo errada, não importa o quanto você creia nela com sinceridade. A sinceridade não transforma o erro em verdade, ok? Então, temos que ter cuidado. Só temos um Messias, só existe um Messias, só existe um Salvador, só há uma fonte eterna de verdade, Cristo Jesus e sua palavra, a Bíblia. O apóstolo Paulo já advertia em 2 Tessalonicenses 2:3, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então, essa é a advertência para nós, não deixe que ninguém se engane, não fique se apegando a pessoas, a seres humanos, a líderes religiosos, mas vamos nos apegar a Cristo. Né? Ele faz uma pergunta, por que milhões cairão nos enganos do anticristo no futuro? A razão é porque não estudam a Bíblia e dependem de outra pessoa que estude por eles e que tome as decisões espirituais em lugar deles. E aí eu lembro que assisti um vídeo essa semana de um pastor de uma outra denominação, mas que é admirador da Igreja Adventista. Ele tem um instituto de teologia e ele tem todo o nosso material, irmãos, vários livros da irmã White, os nossos comentários bíblicos. E ele diz assim, como é que você vai desprezar um material desse, um material de qualidade? Você fala do adventismo, dizendo que o adventismo é heresia, que é uma seita herética, que é não sei o quê. Você já leu alguma coisa deles? Você nunca leu. As pessoas falam, não é? Sem nunca ter lido uma página do que eles dizem. Como você pode avaliar uma coisa que você nunca experimentou? Ele não é adventista, esse pastor, mas ele defendendo o material da igreja e falando como é que você vai falar uma coisa que se você nunca leu nada, se você nunca estudou. E assim é com muita gente, irmãos. Tem muita gente que tem preconceito contra a igreja adventista e nunca leu nada nosso, nunca leu. Tem gente que tem preconceito com a irmã Ellen White e nunca leu nada da irmã Ellen White. As pessoas ficam reproduzindo aquilo que ouvem de outros. Eles não estudam a Bíblia, eles apenas seguem o que dizem os seus líderes religiosos. Não é? E eu já conheci pessoas que tinham um grande preconceito com a igreja adventista e depois que estudaram a Bíblia conosco e conheceram a igreja, elas mudaram completamente o seu conceito. Não é? Por quê? Porque durante muito tempo a concepção que elas tinham a respeito da igreja não foi moldada pelo que elas conheciam pessoalmente, mas pelo que as pessoas falavam. E tem muita gente que o que conhece da Bíblia não é o que estudou na Bíblia, mas aquilo que outros disseram. Né? As pessoas disseram, ele pegou aquilo como verdade, o líder religioso pregou lá na igreja, ele acreditou naquilo e trouxe aquilo para a vida dele. Né? Então devemos ter cuidado com isso. Tá certo? Então precisamos estudar. A segunda característica, falsos movimentos religiosos substituem a palavra de Deus por ensinamentos humanos. Então temos que ter cuidado, irmãos. Quem disse isso está na palavra de Deus, por isso que Paulo advertiu lá, falando que os bereanos eram mais nobres, né? Exato, alguns dizem que a gente adora a Ellen White, a irmã está falando aqui, que a gente adora Ellen White. A igreja, ninguém nunca adorou Ellen White, mas as pessoas ouvem isso e reproduzem isso. Mas veja, queridos, não podemos abrir mão da palavra de Deus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Se nossa fé estiver firmada na revelação divina, ela não poderá ser abalada. Então temos que nos firmar na palavra de Deus, não na palavra dos homens. Né? O pastor disse isso, não é assim diz o pastor, assim diz o líder, não, é assim diz o Senhor. Temos que nos firmar na palavra. Ele conta aqui a história de uma mulher que ele conheceu na Rússia, chamada Maria Davi Cristo, né? Tinha 22 mil seguidores. Ela dizia que estava grávida de Jesus. Imagine vocês. Que loucura. E as pessoas acreditavam naquilo. Ela disse que carregava, estava grávida de Cristo.
E assim, 22 mil pessoas seguiam esta mulher lá na Rússia. Não é? Terceira característica, falsos líderes religiosos manipulam a mente das pessoas. Né? Então, eles têm táticas para manipular a mente das pessoas e levar as pessoas a fazer aquilo que eles querem. Né? Mas, queridos, nós não estamos aqui para fazer vontade dos homens. Nós temos que conhecer por nós mesmos para não nos deixarmos ser enganados. Seguir a Jesus significa que muitas vezes nós vamos andar sozinhos, nós não vamos andar segundo a multidão, irmãos. Não é pela maioria. Nós temos que seguir o assídio do Senhor. Mesmo na igreja, se você tem um pastor que está querendo na igreja fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus, irmão, você tem que ficar com a palavra. Entendeu? Eu sempre, quando fazia minhas reuniões administrativas, eu digo, irmão, não estou aqui para que você siga o que o pastor está dizendo, não. É para seguir o que a Bíblia diz. Quarta característica, curas e milagres não legitimam falsos movimentos religiosos. Então, a Bíblia já adverte que haveriam homens fazendo operando milagres. Apocalipse 13, versos 13 e 14, diz ali que ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado a ele fazer. Ou seja, milagres. Né? Milagres. Irmãos, quando acontece um milagre, isso só quer dizer que há um poder sobrenatural por trás. Agora, que poder é esse? Será que é Deus que está atuando? A gente tem que analisar. Nós não podemos aceitar só porque viu um milagre, acreditar que já é de Deus, não. O diabo também faz milagres, opera prodígios e sinais. A Bíblia diz que vai fazer fogo descer do céu à vista dos homens, para que creiam. Então, o milagre só diz que tem um poder sobrenatural por trás. Agora nós temos que analisar se é Deus que está atuando ou se é o inimigo de Deus. E a quinta característica que ele coloca aqui é que os falsos movimentos religiosos isolam os conversos de sua família. Não é? Então, irmãos, nós tínhamos um grupo de irmãos aqui em Cansanção, no município de Cansanção, lá em Laje Nova, onde temos uma igreja, que eram adventistas. Aí chegou um pessoal parente da família de um movimento religioso lá de Minas Gerais. Né? Esses movimentos aí com líderes desse tipo. Esse povo vendeu tudo que tinha aqui e se mandou para lá. E alguns até hoje estão lá. E foram para uma comunidade, eles têm um sítio lá onde as pessoas trabalham em benefício daquela comunidade. E o povo foi para lá, né? Venderam seus bens, entregaram o dinheiro para esses líderes religiosos e foram para lá, estão lá. E eles trabalham em prol daquela comunidade, umas ideias absurdas desse povo, e o povo foi para lá, entendeu? Se você não se firma na verdade, né, você vai acabar sendo enganado. E essa característica aqui, claro, se eles querem controlar você, vão separar você da sua família para que você não seja influenciado. Entendeu? Você não seja influenciado. Então, é interessante lembrar, irmãos, que nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar acima de tudo. Queridos, a Bíblia é o padrão. A Bíblia é o padrão. Resumindo esse capítulo que estudamos aqui, o que é que o pastor Mark Finn está dizendo? Nós precisamos nos apegar a Cristo e a sua palavra, irmãos. É a Bíblia. Não opinião de pastor, não milagre, não impressão, não sentimento. Não, irmãos. Nada disso. Louvado seja Deus, porque Deus colocou para nós que nós devemos ser guiados por sua palavra. Ok? Tudo tem que ser provado pela palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar a Deus e precisamos nos firmar na palavra de Deus. Existe apenas um refúgio, tão somente um lugar onde há segurança, a palavra de Deus. Mais do que nunca, precisamos estudá-la e lhe obedecer. Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus como sendo o aferidor na nossa balança. Tudo tem que ser provado por ela. Ok, irmãos? Não confie nos seus sentimentos, não confie nos seus sentidos. Ah, mas eu vi. Sim, você viu. Mas o que você viu pode ser uma encenação do diabo. Então, não confie nos seus sentidos, nos seus sentimentos, no que dizem as pessoas, não. Firme a sua convicção e a sua fé no que diz a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia nos firmarmos mais e mais na sua palavra e sermos guiados pelo seu Espírito para permanecermos fiéis
até o fim e escaparmos desses grandes enganos que estão sendo colocados e que vão se intensificar à medida que nos aproximarmos do fim. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Na palavra de Deus, irmãos. Aqui a consideração é, irmão, Bíblia, palavra de Deus, viu? Não se deixe enganar por outra coisa, por sentimento, não, nada. Bíblia, irmão, é assim diz o Senhor. Aquilo que passar disso, como disse Paulo, seja anátema, não é? Então, firmemos-nos na palavra. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um encontro, por começarmos o dia contigo. Louvado seja o teu nome pelas advertências da tua palavra. Que possamos nos firmar na tua palavra. Que nada, Senhor, nos mova para longe disso, mas que seja a tua palavra aquilo que vai definir o que cremos e a que nos apegaremos. Que o Senhor nos ajude a permanecer assim. Nesta manhã, de maneira especial, nós queremos colocar em tuas mãos as tuas filhas que estão completando mais um ano de vida hoje. Agradecidos, ó Deus, por esta bênção e suplicando que o Senhor as firme cada vez mais, que elas permaneçam aos teus pés, até que possamos adentrar a eternidade, onde não teremos mais que contar os anos, porque eles serão eternos. Nos dá a tua bênção, Senhor, que o Senhor tome nas mãos as dificuldades que elas têm e as ajude para que possam permanecer assim, confiando no Senhor. Também te apresentamos as tuas filhas, a Nath e a Javane, que estão aí com sintomas do vírus, de coronavírus. Nós não sabemos ainda se mas elas estão com esses sintomas, que possam tomar os procedimentos adequados, ó Deus, para esse momento, que a tua bênção esteja sobre elas, que o Senhor guie e oriente, principalmente Javane, no tratamento, e que possamos ter a alegria de vê-las restauradas o mais breve possível, independente do que seja, mas que o Senhor repreenda essa enfermidade e que as ajude nesse momento, dando a certeza da tua presença e trabalhando na restauração de cada uma delas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a tua proteção e teu cuidado para as atividades desse dia. Nos colocamos em tuas mãos, bem como outros que estão passando pela mesma situação. Que o Senhor tenha misericórdia, repreenda a doença, oriente os médicos, oriente as pessoas para que possam, Senhor, fazer aquilo que vai realmente redundar na restauração da saúde. Nos dê a tua bênção, nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Robson.